muito obrigado por nos conceder essa entrevista ao portal Marelli Martins. E a primeira pergunta é, o senhor tem um vasto currículo político. O senhor já foi prefeito, já foi governador, já foi senador. Tanta coisa que a gente ficaria uma hora falando. Esse é o mais importante. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Presidente de 45 países. A gente ia ficar uma hora falando do currículo de Roberto Requião. Por isso que eu adquiri experiência para continuar na política. Ver o que acontece de bom no mundo, o que acontece errado, e não deixar o Brasil, o meu estado, repetir os erros. Ah, com certeza. Por que agora ser deputado federal? Por que o senhor tem essa vontade? O que o senhor quer fazer de diferente? Fizeram umas pesquisas para o Senado, puseram o meu nome. Eu estou disparado em primeiro lugar. O segundo lugar é o Álvaro Dias. O resto vem lá embaixo. Mas eu acho que isso hoje virou um comércio. Então, um candidato com muito dinheiro, ou com a máquina do Estado na mão, ele compra os candidatos para fazer as dobradas. Então, você sai em primeiro lugar. O Estado dá dinheiro para o prefeito apoiar um candidato, dá para a Câmara de Vereadores, e os ricos financiam a campanha dos estaduais e federais. Fica um risco muito grande. E eu nunca fui federal, que é tão importante quanto um senador. Nós vemos muitas tensões entre o executivo e o legislativo que às vezes travam, né, o próprio desenvolvimento do país, e algumas pautas elas ficam travadas. A minha pergunta é o seguinte: o que é possível fazer para amenizar essas tensões entre o executivo e o legislativo? Eleger uma bancada progressista que saiba o que é o Brasil, o que é o interesse do trabalhador. O que atrapalha é a direita. A direita é o ódio. A direita é o ódio aos adversários, a direita é uma postura estranhamente individualista. E o progressismo é o nacionalismo, a solidariedade, e é isso que nós precisamos. Nós podemos resolver isso nas próximas eleições. A outra pergunta é com relação a... seria mais direcionado ao governo do estado, mas como seu filho é pré-candidato ao governo, eu quero saber uma coisa: quais seriam as consequências, por exemplo, de a gente eleger um Sérgio Moro? Terríveis. O Sérgio Moro é uma nulidade, ele só tem ódio. Ele tem ódio do PT, ele tem ódio do Lula, ele não tem uma proposta, ele não sabe o que é saúde pública, ele não sabe o que é desenvolvimento econômico, ele não sabe nada. Eu não sei como é que o Sérgio Moro passou num concurso de juiz, ele não sabe falar português. Então é uma tapeação isso. Quem promoveu o Sérgio Moro no início fui eu, porque eu pensei que ele era realmente um combatente contra a corrupção no Brasil. Mas eu levei ele para o Senado, para comissões que eu presidia, fiz convites, botei a TV Senado no Brasil inteiro cobrindo o Sérgio Moro. De repente eu descobri que o negócio dele era arrebentar empresas brasileiras. 250 mil trabalhadores foram para a rua, e os ladrões, que existiam ladrões, foram objeto de uma conciliação, estão soltos aí milionários, e o Sérgio falando contra a corrupção. Quando eu assumi o governo do Paraná, eu denunciei a conta CC5 de não residentes, que eram contas municiadas com o dinheiro das privatizações da época do Fernando Henrique. O Moro foi o juiz que tratou disso, era aquele Alberto Youssef, o principal lavador do dinheiro. Está todo mundo solto, não aconteceu nada. Agora, com relação, recentemente teve uma decisão da STF, né, que foi contrária, né, à questão da sua aposentadoria vitalícia ao cargo de governador. Se o senhor conseguir, né, atingir chegar à Câmara Federal, o senhor realmente precisa dessa aposentadoria mais o salário de deputado federal? Eu sou o único governador do Brasil, ex-governador por 3 vezes, que não tem esta pensão que é para sustentar o sujeito que abandonou toda a iniciativa privada para servir ao interesse público. Os meus 2 vices, o Mário Pereira e o Pessuta, recebem e eu não recebo. O que você acha disso? Eu que faço a pergunta a você. Não, a pergunta é minha. Então, o senhor acredita que o senhor mereça isso e mais o salário de deputado federal? Faço essa pergunta a você. Se todos os ex-governadores do Brasil recebem e eu não recebo, o que lhe parece isso? Responda a minha pergunta. Não se esconda atrás dessa história de ser repórter e me entrevistando. Responda.
Bem, como eu sou o repórter, eu vou deixar essa pergunta para a gente conversar depois. De certa forma, publicamente, uma atitude covarde é tua. Você veio me provocar e não tem coragem de dar uma opinião. Não é uma provocação, é uma pergunta tranquila. Não, imagina. É uma provocação e você não tem coragem de dar sua opinião. Não, eu acredito assim, se um político recebe muito salário, né, um salário razoável, uma aposentadoria e mais um salário de deputado, comparando a grande população, essa é a minha pergunta, se o senhor teria, né, esses dois salários tranquilamente, não é se é justo ou não, minha pergunta não é se é justo ou não. Há bastante tempo e recebo R$ 3.900 por mês, que é a aposentadoria do INSS. Você acha razoável isso? Eu ter abandonado a minha vida privada para me dedicar à vida pública e estar aposentado com R$ 3.900? Você acha, por exemplo, o salário dos juízes do Brasil? Ontem um desembargador me dizia, numa academia de ginástica que eu frequento, que tem juízes recebendo 500, 600 mil reais por mês. Você acha razoável isso? Então, se coloque dessa forma, ao invés de tentar me provocar. Porque eu nunca fiz política por dinheiro. Eu fiz política com o desejo de mudar o mundo, de melhorar a vida das pessoas, por idealismo, por uma visão ideológica cristã, por solidariedade e por amor. A próxima pergunta é com relação a projetos para Ponta Grossa. O senhor tem alguma coisa em vista quando estiver na Câmara Federal, em questão de recursos ou alguma outra coisa? Você já deu uma observada no que eu fiz por Ponta Grossa? Sim, mas eu quero saber agora no futuro. Você tem ideia do que eu fiz? Mas eu quero saber no futuro. Alguém na história de Ponta Grossa fez mais do que eu fiz? Eu quero saber no futuro. No futuro nós vamos repetir que o deputado federal é representante do Brasil. O senador é representante do Estado. Eu vou manter a mesma proposta, melhorar a vida das pessoas. Você sabe que eu criei aqui no Paraná o maior salário regional do país? Você sabe que eu acabei com o imposto da microempresa que passou a pagar zero de imposto na crise? Você sabe que eu fiz o programa Leite das Crianças? Você sabe que eu fiz o programa Bom Emprego, emprestando dinheiro para os pequenos e médios agricultores e cobrando de imposto nada de correção, com equivalência em milho. Ele plantava o milho e não estava na mão dos bancos e da correção monetária. Eu faço da minha vida um instrumento de ajuda à população.